Muito boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos iniciar mais uma leitura e discussão de mais um capítulo do Guide. Dessa vez, a gente vai trabalhar com o capítulo 8, que traz como título a excitação e contração do músculo liso. Então, vamos lá. Contração do músculo liso. Nos capítulos 6 e 7, discutiu-se o músculo esquelético. Discutiremos agora o músculo liso, que é composto por fibras bem menores, usualmente com diâmetro de 1 a 5 micrômetros e comprimento de apenas 20 a 500 micrômetros. As fibras musculares esqueléticas são até 30 vezes maiores no diâmetro e centenas de vezes mais longas. Muitos dos mesmos princípios de contração se aplicam tanto ao músculo liso quanto ao músculo esquelético. O mais importante é que, essencialmente, as mesmas forças de atração entre os filamentos de miosina e actina causam a contração tanto no músculo liso quanto no músculo esquelético. Porém, o arranjo físico interno das fibras musculares lisas é diferente. Então, no capítulo 6 e 7, que já tem vídeo aqui no canal, a gente discutiu todas as coisas que envolvem a contração e as características do músculo esquelético. Então agora a gente vai discutir o músculo liso, em que há algumas semelhanças, né? Junto com algumas semelhanças com o músculo esquelético, entretanto há também algumas divergências, algumas diferenças. Principalmente aqui já foi citado no diâmetro e no comprimento, em que as fibras musculares lisas são bem menores, tanto no diâmetro quanto no comprimento, do que as fibras musculares esqueléticas. Tipos de músculos lisos. O músculo liso de cada órgão se distingue dos da maioria dos outros órgãos por vários aspectos. 1. Dimensões físicas. 2. Organização em feixes ou folhetos. 3. Resposta a diferentes tipos de estímulos. 4. Características da inervação. E 5. Função. Porém, com o propósito de simplificação, o músculo liso pode ser dividido em dois grandes tipos, que são mostrados na figura 8.1. O músculo liso multiunitário e o músculo liso unitário, ou de unidade única. Então, há diferentes tipos de músculo liso, principalmente diferentes entre cada órgão. Então, há diferenças entre o músculo liso presentes em cada órgão. Mas para ficar mais fácil nessa divisão, houve a divisão em músculo liso multiunitário e músculo liso unitário. Então agora a gente vai entender essa diferença entre esses dois tipos de músculo liso, o multiunitário e o unitário. Começando pelo músculo liso multiunitário. Esse tipo de músculo é composto por fibras musculares separadas e discretas. Cada fibra opera independentemente das outras e, com frequência, é inervada por uma só terminação nervosa, como ocorre com as fibras musculares esqueléticas. Além disso, as superfícies externas dessas fibras, como as das fibras musculares esqueléticas, são cobertas por uma fina camada de substância semelhante à da membrana basal, uma mistura de colágeno e glicoproteínas que isola as fibras umas das outras. A característica mais importante das fibras musculares lisas multiunitárias é que cada fibra se contrai independentemente das outras, e o controle é exercido principalmente por sinais nervosos. Em contraste, a maior parte do controle do músculo liso unitário é exercida por estímulos não nervosos. Alguns exemplos do músculo liso multiunitário são o músculo ciliar do olho, o músculo da íris do olho e os músculos piloeretores, que causam a ereção dos pelos quando estimulados pelo sistema nervoso simpático. Então aqui, na figura 8.1, a gente tem o músculo liso multiunitário em A e o músculo liso unitário em B. Então vamos focar agora no músculo liso multiunitário. A gente pode ver a presença de várias fibras, né, do músculo liso multiunitário, e essa principal diferença entre o músculo liso multiunitário e o músculo liso unitário é que o multiunitário, como o próprio nome já diz, né, multiunitário é como se fosse várias unidades independentes. Então, são unidades independentes de cada fibra muscular lisa. Então, contrai-se independentemente, principalmente estimuladas por terminações nervosas. Então, há diferenças entre cada fibra muscular lisa do músculo liso multiunitário. Então, são fibras musculares independentes entre si. Essa é a principal diferença e principal
características que a gente deve guardar. Então, cada uma pode se contrair independentemente das outras. Agora a gente vai falar do músculo liso unitário. Esse tipo é também chamado de músculo liso sincicial ou músculo liso visceral. O termo unitário provoca confusão porque não significa fibras musculares isoladas. Ao contrário, significa massa de centenas a milhares de fibras musculares lisas que se contraem ao mesmo tempo como uma só unidade. As fibras estão, em geral, dispostas em folhetos ou feixes e são membranas celulares, e suas membranas celulares são aderidas entre si em múltiplos pontos, de forma que a força gerada em uma fibra muscular pode ser transmitida à seguinte. Além disso, as membranas celulares são ligadas por muitas junções comunicantes, pelas quais os íons podem fluir livremente de uma célula para a seguinte, de forma com que os potenciais de ação ou simples fluxo de íons sem potenciais de ação podem passar de uma fibra para a seguinte e fazer com que se contraiam em conjunto. Esse tipo de músculo liso é também conhecido como músculo liso sincicial, por causa das interconexões entre as fibras. Ele é também chamado de músculo liso visceral, porque é encontrado nas paredes da maioria das vísceras do corpo, incluindo o trato gastrointestinal, os ductos biliares, os ureteres, o útero e muitos vasos sanguíneos. Então aqui, voltando novamente à figura 8.1, a gente pode ver aqui em B o músculo liso unitário. Então é importante destacar, que aqui há conexões entre as membranas de cada uma dessas células que formam o músculo liso unitário. Então são várias células, várias fibras musculares lisas, mas há conexões entre suas membranas. Então, quando chega um estímulo, todas as células se contraem como uma só coisa, como um sincício. Então, elas atuam, com uma contração conjunta, já que elas comunicam entre si. Então, essa é a principal diferença. Enquanto o músculo liso multiunitário é independente, com cada célula atuando independentemente, contraindo independentemente, o músculo liso unitário é formado por várias células musculares lisas, mas atuando como uma unidade, com a contração toda em conjunto. Todas as fibras se comunicam, já que os íons podem fluir entre as membranas de uma fibra e outra através da comunicação entre essas membranas feitas pelas junções comunicantes. Mecanismo contrátil no músculo liso. Base química para a contração do músculo liso. O músculo liso contém filamentos de actina e de miosina, com características químicas semelhantes às dos filamentos de actina e miosina do músculo esquelético, mas não contém o complexo de troponina, normalmente que é necessário para controle da contração do músculo liso esquelético. O mecanismo de controle da contração é diferente nos dois tipos de músculo. Isso é discutido em detalhes adiante nesse capítulo. Então, assim como no músculo esquelético, há também a interação entre os filamentos de actina e miosina para que ocorra a contração, assim como no músculo esquelético. Entretanto, lá no músculo esquelético, essa interação entre os filamentos de actina e miosina era controlado por aquela proteína, formada por 3 subunidades, chamada troponina. Já aqui no músculo liso, a gente não vai ter essa troponina. Então, o mecanismo de controle dessa contração a gente vai ver mais adiante nesse capítulo. Os estudos químicos mostraram que os filamentos de actina e miosina, derivados do músculo liso, interagem uns com os outros de modo semelhante ao que se dá no músculo esquelético. Em ambos os tipos de músculo, o processo contrátil é ativado por íons cálcio e o trifosfato de adenosina, ATP. É degradado e o difosfato de adenosina, ADP, para fornecer energia para a contração. Então, há essa interação também entre os filamentos de actina e miosina, e semelhante ao que acontece no músculo esquelético, também é necessário a presença do cálcio para a contração e a clivagem de ATP em ADP para que ocorra a contração. Existem, entretanto, importantes diferenças entre a organização física do músculo liso e a do músculo esquelético, bem como as diferenças no acoplamento excitação-contração,
controle do processo contrátil pelos íons cálcio, duração da contração, quantidade de energia necessária para a contração. Então, embora haja muitas semelhanças, né, entre o músculo liso esquelético e o músculo esquelético e o músculo liso, embora haja semelhança entre esses dois, há também divergências, que aqui foi citado o acoplamento excitação-contração é diferente, a ação dos íons cálcio nessa contração também é diferente, a duração de contração é diferente e a quantidade de energia, né, para a contração também vai ser diferente, mas tudo isso vai ser detalhado melhor ao longo desse capítulo. Base física para a contração do músculo liso. O músculo liso não tem a mesma disposição estriada dos filamentos de actina e miosina encontrados no músculo esquelético. Em vez disso, as técnicas de micrografia eletrônica sugerem a organização física mostrada na figura 8.2. Essa figura mostra grande número de filamentos de actina ligados aos chamados corpos densos. Alguns desses corpos estão ligados à membrana celular. Outros estão dispersos no interior da célula. Alguns dos corpos densos da membrana de células adjacentes estão conectados por pontes de proteína intercelular. É principalmente por essas conexões que a força de contração é transmitida de célula a célula. Entre os filamentos de actina na fibra muscular estão os filamentos de miosina. Estes apresentam um diâmetro mais de 2 vezes maior que os filamentos de actina. Nas micrografias eletrônicas encontram-se usualmente 5 a 10 vezes mais filamentos de actina que filamentos de miosina. Então, embora haja essa semelhança entre os filamentos de actina e miosina, assim como no músculo esquelético, a disposição desses filamentos de actina e miosina é diferente, enquanto no músculo esquelético ele se dispõe de maneira muito organizada, formando aquelas estriações, como a gente já estudou. Aqui no músculo liso, a maneira de organização vai ser diferente. Então, esses filamentos vão estar, principalmente o filamento de actina vai estar aderido ao que é chamado de corpo denso, que a gente já vai ver, e com isso, a organização desse músculo liso não vai ser estriada, então não vai ter aquela mesma organização encontrada no músculo esquelético. À direita, na figura 8.2, está a estrutura hipotética da unidade contrátil individual da célula do músculo liso, mostrando grande número de filamentos de actina irradiando-se de dois corpos densos. As extremidades desses filamentos se superpõem a filamento de miosina, localizado no meio do caminho entre os corpos densos. Essa unidade contrátil é semelhante à unidade contrátil do músculo esquelético, porém, sem a regularidade de sua estrutura deste. De fato, os corpos densos do músculo liso desempenham o mesmo papel que os discos Z no músculo esquelético. Existe outra diferença. A maioria dos filamentos de miosina presente nas chamadas pontes cruzadas com polarização lateral, disposta de forma que as pontes cruzadas de um lado se curvam em uma direção e as do outro dobram na direção oposta. Isso permite que a miosina puxe os filamentos de actina em uma direção de um lado, enquanto simultaneamente puxa na direção oposta outros filamentos de actina no outro lado. O valor dessa disposição é que ela permite que as células do músculo liso se contraiam com até 80% de seu comprimento, ao contrário do músculo esquelético, no qual as fibras estão limitadas à contração de menos de 30%. Então, agora a gente vai dar uma olhada nessa figura 8.2, que mostra a estrutura física do músculo liso. A fibra esquerda mostra filamentos de actina se irradiando dos corpos densos. A fibra abaixo, à esquerda, e o diagrama à direita mostram a relação entre os filamentos de miosina e de actina. Então aqui a gente pode observar a fibra do músculo liso e a presença desses corpos densos, aqui representado em roxo. Então esses corpos densos é o que no músculo esquelético seria o disco Z. Então é onde o filamento de actina vai se ancorar. Então aqui, nessa linha vermelha mais clara, existe os filamentos de actina e ele se ancora nos corpos densos presentes, tanto aderidos na membrana celular do músculo liso,
quanto internamente a essa membrana celular. Então, aqui a gente pode ver essa disposição, né, que não obedece àquela organização presente no músculo esquelético, que dá o aspecto estriado ao músculo esquelético. Então, aqui não há aquelas estriações, porque não há aquela organização da fibra com aquelas miofibrilas muito bem separadas, muito bem determinadas. E aqui a gente pode ver o corpo denso, de onde saem os filamentos de actina, e no centro dele também há os filamentos de miosina, que é o filamento grosso. Então, assim como no músculo esquelético há essa semelhança da presença desses filamentos, mas há essas diferenças também. Uma, que a ancoragem se dá nos corpos densos, e outra, a disposição desses filamentos que, enquanto no músculo esquelético está formando aquelas estriações com as miofibrilas, aqui não forma essas estriações, como a gente pode visualizar nessa figura do lado esquerdo da figura 8.2. Então a gente vai encerrar esse primeiro vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou correção pode ser feita aqui nos comentários ou no nosso Instagram. A gente está sempre disposto a comentar e conversar sobre. No mais, vai vir um próximo vídeo com a continuação do capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente no Instagram, deixe seu like. E no mais, muito obrigado por ter assistido e estudado com a gente até aqui. E até o próximo vídeo.